Muito boa tarde a todos, amigos. Estamos iniciando a nossa conversa deste final de semana. A nossa conversa versa sobre esse cenário internacional e, obviamente, sobre o mercado americano e as questões tarifárias Trump e as questões de contexto geopolítico que a gente está olhando. Eu quero abordar esse tema de uma maneira que talvez fique fácil para todos entenderem. E eu acho que a maneira mais simples de todos entenderem o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao mundo e mesmo o que está acontecendo nas decisões que o Trump andou tomando recentemente, eu acho que é muito mais fácil se a gente trouxer algumas coisas que são correlacionadas com as vidas da gente. Existe um momento da vida de um pai ou de uma mãe em que ele é literalmente o máximo, em que ele é o centro do universo dos seus filhos. Basicamente, nossos filhos dependem completamente da gente, nos veem todos os dias e nós somos realmente a referência principal deles. Até que eles começam a envelhecer. Até que eles começam a amadurecer. E então, eles começam a ver os defeitos dos pais, eles começam a não depender mais tanto dos pais. Passa-se então o primeiro dia em que você não viu o seu filho ou ele não lhe viu, depois uma semana, depois um mês. E é difícil, obviamente, para um pai ou para uma mãe sentir este efeito, o efeito em que a gente vai perdendo a importância na vida dos nossos filhos. Por que tu está abordando esse tema, Stormer, se tu ia falar sobre o mercado americano? Bom, basicamente os impérios, eles são... A gente poderia fazer uma bela analogia dos impérios. Vamos falar do Império Romano, do Império Turco-Otomano, vamos falar do Império Francês, vamos falar do Império Português, do Império Espanhol, do Império Inglês, do Império Alemão, do Império da União Soviética e, finalmente, do Império dos Estados Unidos da América. E pensar neles como pais. Podemos dizer, basicamente, que o auge de influência dos Estados Unidos da América no mundo, o poder máximo, vamos lá, realmente aconteceu na década de 80, talvez com Ronald Reagan, 80, 90, foi o auge do Império Americano no mundo, o auge da influência americana no mundo e o auge do dólar como um todo. A partir de 1990 começou a ter muita inflação nos Estados Unidos e começaram a perder realmente muito poder de compra no dólar. Então podemos dizer que hoje os Estados Unidos não é nem de perto aquilo que ele era em 1980, aquilo que era em 1985, 1990. Não é, nem de perto. Digamos assim como os pais envelhecem, perdem musculatura e perdem inclusive o respeito dos seus filhos por algum momento, o mercado americano e a economia americana vem perdendo relevância mundial. Hoje os Estados Unidos não é o maior parceiro comercial de nenhum país do mundo, exceto México e Canadá. São os únicos dois países do mundo que os Estados Unidos é o maior parceiro comercial. O que um pai, quando começa a perder um pouco a autoridade, começa imediatamente a pensar em fazer? Alguns pais despreparados começam a gritar, alguns pais despreparados começam a espernear, alguns pais despreparados pensam em fazer sanções econômicas contra os filhos se eles não obedecerem veementemente os seus pais. Talvez poderia ser lido todo esse discurso do Trump como uma tentativa desesperada de retomar a autoridade no mundo, de retomar as rédeas do mundo. Poderia ser lido dessa maneira. Mas vamos dar um passo atrás nisso, pessoal. Pensa no seguinte: digamos que o Brasil fosse a maior potência mundial. Digamos que nós, literalmente, nos últimos anos, estivéssemos investindo aproximadamente 2/3 do nosso PIB e do nosso orçamento
em compra de armas e montar bases militares para proteger a Europa de uma invasão da Rússia, exemplo. Então, o dinheiro do nosso contribuinte estaria sendo usado para comprar armas, mísseis, tanques e aviões para proteger a Europa da Rússia. Assim como os pais tentam proteger teoricamente seus filhos, sim. E ao mesmo tempo a gente percebe que a Europa começa a fazer um monte de parcerias comerciais com outros países que não os Estados Unidos, especialmente com a China, que é o adversário do pai, entre aspas, americano. Então os Estados Unidos nos últimos anos têm gasto realmente uma fortuna militar para ser a polícia do mundo e não tem recebido, digamos assim, para fazer isso, o suficiente no sentido de compensar os gastos feitos. Para piorar a situação, se vocês estivessem na conduta, digamos assim, do Brasil, o Brasil fosse a maior potência mundial e a gente estivesse fazendo isso, o Brasil fosse responsável por 87% de toda a ajuda financeira para 87% de toda a ajuda financeira para atividades humanitárias no mundo. Então, digamos que o Brasil pagasse 87% de todas as atividades humanitárias do mundo e ainda assim o Brasil fosse odiado por todos os países como realmente o grande vilão e o grande cruel e o grande malvadão. Bom, os Estados Unidos representavam 87% do financiamento mundial de todas as ONGs, de todas as atividades humanitárias do planeta Terra até o governo Trump entrar. E ainda assim os Estados Unidos é odiado, sem dúvida alguma, pelos motivos que a gente bem conhece, a gente sabe. Mas o fato é que nenhum outro país, nenhuma outra nação, quando esteve no ápice do poder, teve essas condutas teoricamente e na prática mais democráticas como foram feitas pelo cenário americano. Sim. Só que agora estão endividados. Agora estão gastando aproximadamente 3 trilhões de dólares por ano só para pagar os juros da dívida. Na verdade, 1,8 trilhões de dólares para pagar os juros da dívida, o que é basicamente toda a arrecadação de impostos dos Estados Unidos da América no ano. O que significa que os Estados Unidos, sim, está numa situação extremamente delicada economicamente falando. Ele está isolado do mundo como parceiro comercial. Ao mesmo tempo, ele está gastando muito com defesa de outros países que não o dele. E para piorar a situação, ele ainda não está conseguindo debelar a inflação observada. E para piorar ainda mais a situação, ele está com uma taxa de juros alta com uma dívida extremamente elevada. O ponto que eu quero chegar com vocês é que todos os impérios, em última análise, acabam quebrando e acabam falindo e acabam ruindo pelo mesmo ponto: endividamento. Você não consegue ser poderoso e endividado ao mesmo tempo. Nenhum país consegue ser poderoso e endividado ao mesmo tempo. Estados Unidos está endividado, ele não tem mais tanto poder. Você está endividado, você não tem tanto poder. Então a primeira coisa efetiva que uma pessoa, para a sua finança pessoal, tem que fazer é quitar as dívidas. Estados Unidos hoje está tentando fazer isso? Até está tentando, a gente está vendo que eles tentaram cortar alguns gastos operacionais, alguns custos, tentando reduzir bases militares, estão tentando equilibrar a balança comercial, estão tentando através dessas revisões tarifárias. Na verdade, o que o Trump propôs? Se o Brasil cobra 15% de tarifa para importar qualquer coisa dos Estados Unidos, nós vamos cobrar 15% de importar qualquer coisa do Brasil. Ele tentou estabelecer uma equiparação tarifária para o mundo, obviamente com o objetivo de acontecer o que aconteceu no Vietnã. O Vietnã, quando teve a possibilidade de elevar a tarifa para os produtos vietnamitas, eles imediatamente ligaram para o Trump e falaram: cara, vamos renegociar, a gente zera a nossa tarifa aqui, aí você zera a tarifa para nós aí, e aí fica todo mundo beleza, maravilha. Então o objetivo do Trump com esse tarifaço foi justamente fazer isso, foi tentar impor uma negociação
uma renegociação, e com isso provavelmente até diminuir a quantidade de tarifas entre os países e talvez com isso aquecer a economia mundial, permitindo que ela evitasse uma recessão econômica e ao mesmo tempo agitasse um pouco a economia e reativasse a indústria americana e até mesmo, digamos assim, o comércio internacional que está desativado desde a pandemia, que está frágil desde a pandemia. Essa foi a tentativa dele. Eu até entendo os argumentos que ele fez, eu até entendo a lógica do que ele está fazendo. Eu não acho que seja maluquice, pelo contrário. Eu só acho que ele não vai funcionar. Não no momento atual. Não em que os Estados Unidos já não é mais o que era. Se as medidas do Trump tivessem sido feitas no início do século, em 2000, 2001, 2002, quando os Estados Unidos ainda era o maior parceiro comercial de todos os países do mundo, praticamente, aí talvez as medidas dele surtissem efeito, eles conseguissem conter o nível do endividamento americano, eles conseguissem realmente manter uma certa hegemonia e com isso eles conseguiriam ainda sustentar-se do ponto de vista de maior potência mundial. Infelizmente não é o que está acontecendo. Os Estados Unidos já não tem mais o poder de barganha que ele tinha no passado. E eu digo infelizmente porque não existem outras muitas alternativas. Né? Se a gente olha para o mundo ocidental, que tem sido atacado veementemente por toda a mídia, por toda a imprensa, como o Ocidente sendo a causa raiz de todos os problemas do mundo, e eu acho muito interessante isso, porque na verdade não tem nenhum lugar no mundo tão bom de morar quanto no Ocidente. Lá no Oriente aqui não é. Morar na Rússia não é agradável, morar na China não é agradável, morar até mesmo no Vietnã não é agradável, morar até mesmo no Japão não é tão agradável assim. Haja vista a quantidade de pessoas, a mudança cultural que eles têm em relação ao Ocidente. Então, dos países do Oriente, talvez o Japão fosse o mais agradável do ponto de vista de cultura. Infelizmente, todos os outros não são nem um pouquinho democráticos. Todos os outros são bastante contrários à liberdade individuais. Eu acho que o grande conflito que existe hoje no mundo é liberdade individual contra coletivismo. Não é mais direita e esquerda. Não existe mais direita e esquerda. Existem as pessoas que apoiam um Estado coletivo e acima do direito individual, e existem as pessoas que acreditam que o direito individual está acima de tudo. Existem os coletivistas, e existem aqueles que acreditam em Adam Smith. Eu acho que tem um livro muito bom de ser lido por vocês, que chama Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Fantástico livro que explica muito bem essa dinâmica de visão. A visão dos coletivistas, que tem os ungidos, as pessoas inteligentíssimas, que seriam as pessoas que levariam a humanidade para o caminho certo, que seriam os líderes, os supremos líderes, certo? E existe o caminho de quem acredita que não existem supremos líderes, o que existe realmente é a sociedade como um todo, com o conhecimento disperso na sociedade, construindo as melhores soluções para os problemas que existem no mundo. Então a pergunta é, porque se a gente for olhar, por exemplo, para a Rússia, que tem ainda o saudosismo da época da União Soviética, a época em que eles eram a maior potência do mundo, junto com os Estados Unidos, então a Rússia quer voltar a ser, óbvio, assim como um pai quer voltar a ser o centro de atenção dos seus filhos, assim como um pai gostaria que isso acontecesse. Mas não acontece. Não acontece. Os bons pais sabem que com o passar do tempo, eles precisam passar o bastão para os seus filhos e deixar que eles vivam suas vidas, eles façam suas coisas e sistematicamente, então, entender que quando a gente cria um filho, a gente não cria ele para deixá-lo dentro de um porto de segurança, mas sim a gente cria para o mundo. E tem uma hora em que os filhos têm que ir para o mundo. E não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta fungar e não adianta gritar. Os Estados Unidos da América agora está percebendo que não é mais e não será mais pelos próximos 10, 15, 20 anos a maior potência mundial. Para mim isso é bastante nítido. Só que percebam,
A ruína de um império, ela não acontece da noite para o dia. Não é tipo desligou a chave e hoje Estados Unidos não é mais a potência mundial e amanhã é a China. Não, não é bem assim. Isto é algo que vai sendo construído ao longo de uma década, às vezes até de 2 décadas. E hoje, o grande problema que existe se chama Fórum Mundial de Davos. É um grande problema isto. Talvez vocês devam pesquisar especificamente o famoso O Grande Reset, que é um plano que existe pelo pessoal do Fórum Mundial de Davos para realmente resetar toda a economia mundial e criar uma nova ordem econômica mundial. Obviamente, quando tu falas em uma nova ordem econômica mundial, ela não tem como objetivo beneficiar você, nem eu, nem todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Esta nova ordem econômica mundial tem como objetivo beneficiar os bilionários, as empresas, as instituições que já estão no comando de muitas das coisas do mundo. Nós estamos vendo Trump tentando fazer um movimento antiglobalista. O Fórum Mundial de Davos é completamente globalista. É uma luta titânica, podemos por assim dizer. Vai ser interessante ver como vai ser o desenrolar nos próximos anos. O fato é que os Estados Unidos, além de ter um endividamento elevado, ele teve nos últimos anos uma destruição dos princípios e dos valores e da moral que elevava os Estados Unidos à potência que eles eram. E usualmente falando também, quando a gente tem o declínio de um império, a gente viu o declínio do Império Romano acontecendo por endividamento e por declínio do moral romano, declínio da moral da sociedade americana, do amor romana, dos princípios que eles tinham. E hoje nós vemos coisas impensáveis nos Estados Unidos há 30 anos atrás. E nós estamos vendo isso acontecendo, e muito em cima de um discurso de eles contra outros. Um discurso divisionista que tem como objetivo principal realmente enfraquecer de dentro para fora um país. Aqui no Brasil também acontece isso, muito. O discurso de ricos contra pobres, brancos contra negros, amarelos contra lá sei quem. Essa situação toda de divisão que, em última análise, esconde a principal luta de classes que realmente existe. Políticos contra o povo. Essa é a única luta de classes que realmente existe neste mundo. A luta entre os políticos, que querem coordenar os estados, que querem escravizar a população através de esmolas, através de bolsas, através de programas sociais, mantendo as pessoas em um cabresto. E o povo achando que o problema são os outros do povo. Ou seja, os políticos vão e dividem a população. E isto permite a eles um maior controle sobre nós, sobre todos nós. Nessa esfera, ainda de contexto geopolítico mundial, isso não é só o Brasil, tá? Isso não é exclusividade do Brasil. Tá? Isso está acontecendo nos Estados Unidos, Europa, em todos os lugares. Nesse contexto internacional ainda, de divisão da sociedade em castas que lutam entre elas, muçulmanos contra católicos, católicos contra judeus, judeus contra Umbanda, professores contra alunos, nessa eterna divisão produzida, mulheres contra homens, nesta eterna divisão produzida e construída, literalmente construída a narrativa disso, eles vão crescendo. Eles vão dominando. Eles vão tomando territórios. Sem que a gente perceba o que está acontecendo de fato. Só que nisto entra o Bitcoin, nisso entram as criptomoedas, que também vieram enfraquecer o dólar nos últimos anos. Então,
Quando a gente olha o dólar vem perdendo valor de compra, sim, sem dúvida alguma, vem perdendo significativamente valor de compra desde 1913, e o poder de compra do dólar caiu muito a partir de 1970, quando a gente saiu do Bretton Woods, quando o Nixon determinou a saída do Bretton Woods. Ali começou a se imprimir muito dólar, e ali o dólar começa a perder fortemente poder de compra. E automaticamente, naquele momento, a inflação começa a surgir de uma maneira mais nítida e mais forte, seguindo os conceitos keynesianistas de acreditar que o Estado tem o direito de inflacionar a moeda e, com isso, literalmente, surrupiar as fortunas das pessoas. O Keynes dizia isso. Bom, o fato é que, quando a gente olha o mercado americano, ele ainda está, neste momento, trabalhando em uma tendência de alta e ainda está, nesse momento, com a intenção de voltar ao seu topo histórico. Então, como eu mencionei, o mercado americano não vai morrer este ano ainda. Ele não morreu. Tá? Ele morreu, mas passa bem. Ele ainda tem mais alguns anos, sim, no meu entendimento, de movimentação dentro desse canal de alta que está sendo observado. Enquanto acontece esse movimento, a gente tem que tentar aproveitar o máximo possível para realmente poder fazer o nosso resultado, fazer o nosso dinheiro e tentar, com o nosso dinheiro, proteger nossas famílias. Então, o SPY fazendo um movimento de retorno ao topo histórico, o QQQ vem na mesma pegada. A gente tem aqui uma movimentação do QQQ praticamente recuperação em V agudo, com o objetivo de voltar em 543. A gente tem algumas empresas muito interessantes, como a Amazon. Para mim, a Amazon tem como objetivo, sim, voltar para o topo histórico dela. É um belo canal de alta, a gente consegue desenhar esse canal de alta aqui. Olha que bonito. Canal de alta desenhado. Fizemos um 2, 3 de compra. Esse 1, 2, 3 de compra está construído dentro da Amazon para voltar para essa área. A própria Costco, dentro do setor de varejo americano, faz um belo movimento, que a gente pode olhar aqui, também mais o canal de alta, com o objetivo de voltar no topo histórico e rompê-lo. A gente tinha o Mercado Livre, Meli, também rompendo seu topo histórico, em boa tendência de alta. A gente tem Cisco, então a gente tem várias empresas americanas em ótima movimentação compradora, ótima movimentação, criando 1, 2, 3 de compra aqui, ó, para voltar para topo histórico. Home Depot, olha que bonito canal de alta da Home Depot. Então, por enquanto o mercado americano, enquanto o império americano vai morrendo, e ele está, sim, efetivamente morrendo, ele ainda entrega algumas boas oportunidades de investimento nos mais diversos setores e ativos. Aqui a gente está falando de uma alta de quase 20%. A gente tem uma Tesla aqui podendo se voltar para o topo histórico, entregar quase 50% em algumas semanas ou menos, ou meses. E a gente tem, esse é um trade bem mais arriscado, Trade Desk. Tá? Ela já fez um momento de queda bem importante aqui, e depois ela faz um momento de queda aqui, para voltar para essa região aqui. Se ela fizer esse momento de retorno, estamos falando de quase 153% em algumas semanas, talvez meses, ou mesmo um ano que seja. Mas fazer 150% em um ano, em cima de uma ação americana, não é algo tão ruim assim, podemos dessa forma dizer. Bom, meus amigos, então essas são as motivações que tem feito o Trump cogitar realmente toda essa mexida no tarifaço. Essas são as motivações que o Trump tem para fazer grande parte dos movimentos que ele está fazendo. Eu não vou aqui neste momento entrar na seara se isso está certo ou errado. Do ponto de vista dos Estados Unidos, eu acho que são os movimentos dolorosos, mas necessários. Eles não podiam continuar gastando tanto quanto estão gastando. E sim, eles tinham que renegociar de alguma maneira as tarifas para poder realmente dar uma mexida nessa situação econômica que está acontecendo nesse momento. Se isso vai funcionar ou não, é difícil saber. Não temos como antever. Algumas pessoas torcem para a derrocada dos Estados Unidos. Outras pessoas entendem que não tem nenhum outro país minimamente democrático que poderia substituir os Estados Unidos agora, e essa é a forma com que eu leio. Tá? Algumas pessoas acham que o mundo sobre
o domínio chinês vai ser um mundo mais humano. Eu acho que isso é um tanto quanto ingênuo, considerando a forma como a China reprime opositores na base do tanque. Não é nem na base do fuzil, é na base do tanque. Então, meus amigos, por hoje era isso. Amanhã faremos o vídeo sobre criptomoedas e nós nos veremos, se Deus quiser, muito em breve. Fique com Deus. Abraço a todos. Até mais.